Um minutinho para escutar a palavra da história da arte, vamos lá? Hoje eu vim falar sobre biografias, sobre artistas que escrevem suas biografias, os seus diários, pesquisadores que escrevem biografias sobre os artistas e por que que isso é tão legal, né? Eu falei no post de ontem que as biografias são algo que tomaram conta, né, das livrarias e tal, porque a gente adora realmente conhecer histórias únicas, percepções sobre uma vida, que contam uma história e agregam questões para outras pessoas. E isso também acontece nas artes visuais. A gente tem biografias, autobiografias de artistas, que inclusive nos ajudam a entender vários momentos pelos quais o artista passou, enfim. Mas será que a questão biográfica seria de causa e efeito? Eu diria que não, né? Na minha experiência, como eu escrevi uma tese sobre narrativa, estudei questões biográficas, autobiográficas, a biografia ela é um auxílio, né? A gente pode entender mais sobre uma obra, compreender sobre, inclusive, acho que o principal ponto é o processo de criação do artista, muitas vezes quando é uma autobiografia ou um diário, né? E quando é uma biografia escrita por outra pessoa, a gente aprende coisas que a gente não sabia sobre aquele artista. Mas a biografia, ela nunca é de causa e efeito. Como assim? É tipo pensar que o Van Gogh só pintou aquelas pinturas daquele jeito porque ele era louco, porque ele cortou a própria orelha. Então, essa seria uma ideia de que ele só fez aquele tipo de obra de arte porque, sei lá, ele tinha algum problema mental. Existem várias outras questões em torno disso, né? Inclusive a questão da pintura. Então, eu vou começar falando sobre os livros de biografia que eu comentei, né? Que eu fiz o post ontem. O primeiro deles é o Rembrandt, do Jean Genet. Eu já fiz posts aqui na página sobre esse livro. Ele é um livro muito bonito, ele é curtinho, ó, bem curtinho. Ele faz uma questão pessoal, é uma visão pessoal das obras do Rembrandt sobre ele. Então ele fala assim sobre o olhar nas obras do Rembrandt, sobre o desconhecido, enfim, é um livro bem poético sobre o Rembrandt. Outro livro é o Gaveta dos Guardados, do Iberê Camargo. Esse livro foi escrito pelo artista, né, pelo Iberê Camargo, mas ele foi organizado posteriormente, né? Ele foi publicado, a organização não é do Iberê. Mas ele é um compêndio onde a gente entende várias passagens da vida dele, ele faz reflexões sobre o jeito dele pintar, sobre os seus carretéis, enfim. E sobre um momento muito particular da vida dele, né? Então, assim, são relatos assim pessoais também de trajetória de vida. Depois aqui eu tenho o Escolhido Foi Você, que é da Miranda July. Ele é um livro onde a Miranda July, que é uma artista norte-americana que faz performance, faz intervenções, ela faz de tudo, ela é cineasta, ela é roteirista, ela é atriz, ela é tudo. Ela escreve esse livro que ela vai visitando pessoas é, por um classificados, assim, de coisas baratinhas. E aí ela vai contando no livro, né, que ela vai encontrando essas pessoas e vai entrevistando. Então ele é um livro de relatos, de entrevistas com essas pessoas e também um relato autobiográfico dela de um processo criativo. Aí a gente tem Esboço para um Autorretrato, do Bernard Berenson, que ele é um historiador da arte e ele conta muito assim sobre o peso que as palavras dele têm na aceitação de uma obra de arte. Ele era um crítico, um historiador muito respeitado e do início ali do século XX. E ele disse que ele não estudava a arte do seu tempo, que ele gostava de estudar a arte do Renascimento, porque justamente para não influenciar muito o período dele. Aí, Memórias Biográficas de Pintores Extraordinários, esse aqui foi um best-seller lá em 1700 e bolinha. Ele é um livro de ficção, mas é como se fosse relatos biográficos de artistas. Ele se inspirou em artistas que existiam na época para escrever, e ele é um livro bem irônico, assim, ele trata o nome dos artistas de uma forma bem irônica. É um livro bem legal de se ler. E aí, para terminar, o diário da Frida Kahlo, né? Vocês estão vendo que tá tudo estudadinho aqui, esse diário dela.
A Frida Kahlo, ela fez um diário que foi publicado posteriormente, né? E aqui nesse diário a gente tem, né, ó, os relatos, os desenhos. A gente tem inclusive histórias de ficção que a Frida escreveu. Tem, enfim, tem de tudo aqui. Aí tá em espanhol, né? E no fim do livro a gente tem aqui, ó, todas as traduções das páginas, tudo certinho aqui. É um livro muito legal, mas como eu disse já no início desse vídeo, né, não vamos transformar os relatos em questões de causa e efeito. Acho que a Frida Kahlo tem muito disso, né, as pessoas, é uma imagem muito explorada hoje em dia, né, para vender, né, acho que usam muito a Frida para vender hoje em dia, e a gente às vezes esquece do principal, que é olhar para a obra de arte, é olhar para o que ela está nos dizendo. Então era isso, pessoal. É para dizer que as biografias estão aí, a gente pode aproveitar elas e aproveitar tudo que elas têm de bom para nos oferecer, para a gente entender mais sobre arte, sobre os artistas, os processos criativos. Um beijão e até mais!